Oiê! Olha eu aqui com as minhas plantinhas para te inspirar com as suas. E no vídeo de hoje eu separei 7 plantinhas aqui para mostrar para vocês, para falar um pouquinho sobre elas e na nossa mensagem para falar um pouquinho sobre o despertar da nossa consciência. Vem comigo. Então, gente, 7 plantinhas aqui para vocês irem acompanhando, né? As plantinhas que a gente tem, para vocês irem vendo elas maiores e sabendo como ficam, para que vocês possam adquirir com a gente as mudinhas, os filhotinhos dessas beldades. E na próxima terça-feira, aí sim, a gente faz um álbum de vendas, inclusive algumas mudinhas dessas, né, que nós mostramos no vídeo anterior e que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Criação do André Emer. Essa é uma Buxterride, uma planta muito bonita, né? Dá para ver que a formação das carúnculas dela são bem diferentes e a bordinha bem franzidinha, um babadinho bem lindinho, do jeito que a gente gosta. Enquanto que essa aqui, olha só, essa outra aqui, que é uma Chenier, olha a diferença das folhas, né? A gente vê que são plantas bem diferentes. Essa tem a folha um pouco mais lisa, mas no miolo tem algumas serrinhas. E a carúncula já tem uma formação completamente diferente, né? Uma carúncula maior, pegando mais aí todo o corpo da folha. Essa aqui é uma planta que eu já tenho há algum tempo, mas ela tá tão bonita que eu trouxe para vocês namorarem ela junto comigo. É a Bubble Machine. Olha que delicadeza que tá essa planta. As carúnculas bem clarinhas, também contrastando aí com esse verde de tonalidade clara. Então, uma planta muito bonita e que eu achei que ela estava incrível hoje. Quis compartilhar com vocês, embora eu já tenha mostrado aqui. Essa é uma outra criação do André Emer, é uma Gibiflora Manon. Olha só, vou mostrar para vocês aqui o miolinho, né? Como que inicia a formação das carúnculas na pontinha até a folhinha de baixo, onde vocês podem ver já que a carúncula tomou, olha, toda a extensão da folha. Então, uma planta bem bonita também, com uma corzinha bem delicada. Essa planta, ela é uma gibiflora já antiga no mercado. O nome dela é Goliath. Mas eu trouxe porque muita gente não sabe que a Goliath, olha só, ela vem carúncula. Sabe por quê? Demora muito. Essa planta, ela passou por vários cortes. Ela deve ter aí de 4 a 5 anos aqui no nosso cultivo. E recentemente, né, já tem algum tempo que ela começou a surgir as verruguinhas. Então, quem tem aí uma Goliath e ainda não veio carúncula, saiba que vem e comece a cortar, que aí elas vão se apresentar mais rápido para você. E aqui no centro, olha, uma Gibiflora Hobsbawm. Deixa eu ver se é isso mesmo, é Hobsbawm. Hobsbawm, bem bonita também. Ela já esteve bem maior, mas como a gente está sempre cortando, né? Ela tá aí num tamanho médio. Planta muito bela. Tem uma época do ano que a cor fica mais intensa ainda, mas é um exemplar que eu gosto bastante. E pra gente finalizar, né, as nossas 7 plantinhas, tem essa daqui, olha, que é a Ofélia. A Ofélia é bem delicada, ela tem as folhas bem largas, a formação dela é bem diferente e muito bonita. Então, são essas 7 plantinhas que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecê-las. E se você gostou, está gostando desse vídeo, olha, já deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, comente, compartilhe com os amigos, nos ajude, né, a crescer a nossa família Café com Plantas e Arte. E bora para nossa mensagem? Ó, você que gostou de uma dessas plantinhas, se quiser ver antes do nosso álbum de terça, já chama a gente aqui no WhatsApp. Ivane vai deixar o meu contato e do Henrique para você que está chegando no canal agora, que ainda não tem o nosso contato, tá bom? E na nossa analogia,
entre as plantinhas de nós, eu quero deixar mais uma mensagem para você sobre o despertar da consciência, algo que tem sido muito falado, né? Digamos que um termo que está na moda. Mas o que seria o despertar da consciência? Tem um versículo que eu vou pedir para a Ivane deixar aqui para a gente, que diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser um homem, as coisas mudam, né? E aí sim, eu começo a ver face a face, a entender o mundo como ele realmente é. E é disso que esse versículo está tratando. É de um despertar. É de quando você sai da total inconsciência, onde você não sabe nada. Você é conduzido como uma fumaça. Para onde o vento sopra, você vai. Para onde o vento sopra, você acredita. Você não tem uma opinião formada. Você ainda está meio que dormindo. Ainda não despertou para as coisas de adulto, para as coisas de gente grande, como elas são. Muitas vezes nós demoramos a sair dessa meninice. Nós ficamos ali, nas coisas de criança, achando que o mundo é um conto de fadas, ou que o mundo está cercado de coisas terríveis, como a gente vê no noticiário. Mas e aquela coisa, aquela questão filosófica de quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui? São quando essas perguntas começam a permear a nossa mente que a gente começa a despertar para algo maior. Começa a despertar para a fonte criadora de tudo que há nesse universo. E entender que Deus, Ele é o autor da vida e que Ele nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. É Ele que habita dentro de nós. E é Ele que precisa, olha, despertar. Não Ele, na verdade, nós precisamos despertá-lo. Nós precisamos chamá-lo para estar conosco. Porque, do contrário, estamos vivendo apenas com o nosso ego, apenas com o nosso corpo e com a nossa mente, deixando o nosso lado espiritual totalmente adormecido. E Deus é o autor da vida. Ele é a nossa fonte de alimentação, como eu disse no último vídeo. Imagina se a nossa fonte estiver dormindo, como serão difíceis, né, as nossas questões aqui nesse mundo tão desafiador. Então é quando nós nos conectamos e acordamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, a fonte criadora, a centelha divina, é que as coisas começam a fluir com mais facilidade. Eu digo que no mundo das suculentas é a mesma coisa. Quando nós estávamos totalmente inconscientes do que se tratava uma suculenta, a gente deixava dentro de casa, eu estou falando pelo menos por mim, né? Eu deixava dentro de casa, eu regava em abundância e acabava matando as minhas suculentas. Porque eu não sabia, eu não tinha consciência. Eu estava totalmente inconsciente do que se tratava essa espécie, do que ela gostava. E de como cuidar de uma suculenta. Mas, quando eu despertei esse conhecimento dentro de mim, entendi o que é uma suculenta, do que ela gosta e do que ela precisa para ficar bonita, eu me tornei desperta, consciente e agora sim eu sei o que fazer para cuidar de uma suculenta, para propagá-la, para ter mudas, né? E para encontrá-las, onde eu encontro, onde estão as suculentas mais lindas. Então, o despertar, gente, é isso. É você passar a ter entendimento sobre determinada coisa. Então, quando você desperta, você erra menos. Quando você desperta, você tem um novo olhar, ninguém mais te engana, né? Então, quando eu não sabia nada de suculenta, eu achava que ela não gostava de água, que tinha que regar com conta-gotas. Mas hoje eu sei que ela gosta de água em abundância, que eu posso regar com mangueira, mas com espaçamento de tempo maior, né? Que ela precisa de um substrato mais airado, onde a água entra e a água sai. Então esse conhecimento deixa a gente mais esperto. E do lado espiritual? Será que ainda somos enganados? Ou será que já estamos conscientes?
Será que já sabemos quem somos nós e qual o nosso papel? Como que nos conectamos à nossa videira? Como que traçamos um diálogo de intimidade com o nosso Pai? Como que conseguimos as coisas que a palavra de Deus fala que se a gente pedir, a gente recebe, se a gente bater, a porta se abre? Como que é esse pedido? Como que nós nos comportamos diante do Mestre? Tudo isso tem a ver com o despertar da nossa consciência, estar conscientes de quem somos e de como jogar o jogo da vida, de como nos comportar nesse tabuleiro gigantesco que é o planeta Terra, e que cada movimento nosso, ele impacta nesse universo, ele impacta nas pessoas ao nosso redor, ele impacta na natureza. Então, como que nós podemos nos harmonizar com tudo isso e sermos uma peça que soma, que agrega, que contribui para o plano de Deus nesse planeta tão lindo, tão maravilhoso, onde devemos estar em harmonia, cada um assumindo o seu papel. Aqui, o quebra-cabeça, quando ele assume o seu lugar, você não precisa forçar, né? Ele se encaixa naturalmente. E assim somos nós. Quando nós estamos exatamente no lugar que fomos criados para estar, nós não precisamos fazer força. Não precisamos fazer força para agradar ninguém. Não precisamos fazer força para sermos aceitos. Não precisamos fazer força para nos encaixarmos nos padrões de ninguém. Simplesmente nos encaixamos como uma peça que está no seu devido lugar. E tudo se harmoniza. Isso é estar desperto. É quando você se encontra no seu lugar. Você sabe a sua posição no mundo. Você sabe o que fazer, como fazer e se alegra com isso. Você encontra alegria em quem você realmente é. E me conta nos comentários, você já está consciente? Você já está desperto? Você já tem consciência de todas essas coisas? Ou você ainda precisa aprender muito sobre essas questões e gostaria de me ouvir falando um pouco mais aqui sobre o despertar da consciência? Tem um livro maravilhoso onde eu aprendi muitas coisas com o mestre Neville Goddard, ou Neville Goddard. E foi nesse livro, lendo esse livro, que eu despertei muito a minha consciência, que grandes insights, grandes aprendizados vieram para a minha vida. E ele vai dando uma interpretação metafísica para os versículos bíblicos. Uma interpretação de gente grande, de adulto, e não mais com histórias infantis. A Bíblia, ela tem versões para crianças, para quem está ali num nível mediano e também para um nível avançado. Isso lá onde a Bíblia foi escrita. Então o mestre Neville Goddard, ele aprendeu com um rabino judeu que recebeu esse ensinamento da boca do mestre para os ouvidos do discípulo. E ele recebeu esse ensinamento dos pais dele, repassou ali para Neville, e tudo isso está nessa coletânea chamada O Despertar da Consciência, que eu recomendo para quem quer ter uma visão mais ampla, mais clara das coisas espirituais. E como é bom quando a gente tem um conhecimento, porque o conhecimento, ele nos liberta. Ninguém mais nos engana. Quando nós sabemos, quando nós estamos acordados, despertos, atentos, assim como ninguém nos engana com as suculentas. Se disserem que ela aguenta ficar dentro de casa, a gente sabe que não, que o lugar dela é no sol. E assim também com a palavra de Deus. Quando nós conhecemos de verdade, nós sabemos exatamente o que ela quer dizer. Nós sabemos exatamente que Deus, ele é puro amor, que Deus, ele é bondade, que Deus, ele é um Pai amoroso e que ele está pronto a nos ajudar e a nos conduzir para um local cada vez melhor. Então, eu quero te convidar hoje a refletir sobre essas questões filosóficas, a pensar. É tão bom quando nós conseguimos pensar um pensamento que é nosso e não fecundar, como eu disse aí num outro vídeo, um pensamento que nos é lançado. Então, quando nós queremos descobrir algo, pensamos, pesquisamos,
confrontamos, né, com outras explicações, nós começamos a ter o nosso próprio entendimento, a nossa própria inspiração ou mesmo revelação, porque Deus ele nos revela. E aí o nosso entendimento passa a ser um entendimento de adulto, daquela coisa que você fala, eu não sei como eu sei, mas eu sei que é assim. Não tem coisas que os nossos filhos perguntam, às vezes a gente nem sabe como sabe. Mas a gente cresceu e a gente sabe que é assim. A gente já testou, a gente sabe que funciona. A gente é adulto, a gente sabe como fazer e a gente sabe como lidar com aquela situação. Então, é assim também com as coisas espirituais. A gente chega num determinado patamar que a gente sabe como fazer, que a gente sabe aquilo que é certo e também sabe aquilo que é errado. E quando a gente ouve e sabe e vê que aquilo não combina com Deus, o que combina com Deus? Amor. Amor combina com Deus, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus combina com amor. Então, aí você vai começar a se identificar. Hoje, gente, eu não frequento igrejas. Muitas pessoas me perguntam isso. Qual é a sua igreja? Eu não frequento igrejas. Eu sou da fé. Eu sou uma estudiosa da palavra de Deus. Eu sou uma buscadora. Eu sou faminta por conhecimento e pela palavra de Deus. Mas quando eu frequentava igrejas, eu ouvia coisas que eu achava que não combinava muito com Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo. Deus vai fazer justiça. Deus vai... É como se, assim, o meu entendimento é como se Deus fosse pegar alguém que estivesse me fazendo algum mal e fazer pior com ele. Imagina só, se Deus, que é puro amor, iria agir assim com o seu outro filho, em detrimento de um. Eu sempre me coloquei muito no lugar de Deus. Se eu tenho um filho que está menos evoluído, que ainda é um bebê, que ainda é inconsciente, que ainda é uma criança, e está fazendo coisas erradas com aquele que já entende um pouquinho mais, será que eu vou maltratar, castigar, colocar aquele meu filho num lugar de dor? Claro que não, né, gente? Então, se nós que somos maus sabemos fazer coisas boas para os nossos filhos, imagine Deus. E ele deixou lá a parábola do filho pródigo para nos mostrar isso. Mas quando a gente ainda é como criança e como menino, a gente não entende. Mas o que ele mostrou ali? Que o pai, ele sempre vai estar de portas abertas, com um anel, com vestes novas e pronto para fazer uma festa para nos receber. Ainda que o irmão queira o castigo, ele não vai fazer isso. Então, esse Deus muitas vezes estereotipado como vingador, justiceiro, com uma chibata na mão, pronto a nos acertar no menor erro, é aquele Deus que nós vemos com um olhar de menino. Nós ainda não sabemos, ainda estamos inconscientes. Então vemos um Deus punidor. Mas quando nós crescemos, despertamos, entendemos as coisas espirituais, nós vemos então Deus face a face, como Ele verdadeiramente é, emanando puro amor. Esse é o Deus, né, que criou todo esse universo. Não tem aquela coisa de o meu Deus, o seu Deus, o Deus do fulano. Deus é um só. É a fonte criadora de tudo o que há. E eu espero que com essa mensagem você também possa começar a despertar, a pensar sobre essas coisas que são tão importantes para a nossa vida. Então, com essa mensagem, eu encerro o vídeo de hoje, deixando para você um forte abraço e o desejo de que Deus abençoe todos vocês.